lá, vamos fazer uma gravação aqui sobre ácido e base, só que agora não é de arrênios, tá? Arrênios geralmente você está olhando em química inorgânica, liberação de H+, liberação de OH- em meio com água. Aqui não é necessário ter a água, que possa aparecer ou não. Então o que você tem que entender é justamente alguns conceitos. Por exemplo, esse primeiro aqui é de Buster e Lowry. O que é que acontece? Nós temos algumas situações aqui. Por exemplo, nós temos o HCN, esse ácido, com água, reagindo com água, e você percebe que nós temos a formação de um hidrônio, H3O+, e Cn-, tá? Um cátion e um ânion. Primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: o que aconteceu? Se eu tiver essa percepção, fica tudo mais fácil. Exemplo, imagina o seguinte, ó. Se eu tenho do lado esquerdo, no lado dos reagentes, esse HCN, e quando eu olho lá para o outro lado, eu não tenho um H, dá a entender que foi perdido o H. Então o H ele foi cedido. Então aqui na lógica saiu o H+. Se saiu H+, tá? Se saiu H+, esse H+, tá dando a entender que foi doado, que foi liberado para alguém. Então, o que acontece? Nesse tipo de teoria, quem libera H+, quem doa H+, é o ácido, certo? Então, aqui é o ácido. Já para aqueles que, ó, pensa o seguinte, agora é sempre assim, ó. Você analisa os dois lados. Se esse rapaz aqui, ó, se essa substância ela teve a capacidade de liberar, perceba que esse aqui tem a capacidade de receber. Se quem doou é um ácido, então lógico que tem a capacidade de receber vai ser uma base, certo? Então tem que olhar por essa perspectiva. E isso aqui nada mais é do que um par conjugado, certo? Um par conjugado, um ácido e uma base conjugada. Já quando eu olho nessa perspectiva para outras substâncias, por exemplo, a água aqui, ó. A água, o que acontece? Ela tem H2O e apareceu um H+, tá? Então, um H+ adentrou nessa molécula aqui. Perceba que essa substância teve a capacidade de receber. Então, aqui, ó, ele ganhou, tá? Ele ganhou H+. Se ele ganhou H+, olha só, quem doa nada mais é do que quem doa um ácido. Então, quem recebe vai ser o quê? Uma base. Então, olha o que acontece aqui. Se esse H+, H2O, ele teve a capacidade de receber, então quem recebe aqui, ó, é uma base. Já esse cara, ele tem a capacidade de liberar. Se ele pode liberar, então ele está agindo aqui como um ácido. Então perceba que nessa situação especificamente, a água ela agiu como uma base, tá bom? Até aí de boa? Tranquilo? Então vamos entender alguns conceitos aqui. Deixa eu colocar aqui do lado, na lateral, para a gente entender. Então o que é que eu vou ter que aprender? Todo ácido, tá? Ele é capaz de doar H+. E esse H+ nada mais é do que um próton, tá? Então, essa substância aqui, ela pode ser despronada. Por que despronada? Porque ela pode perder seus prótons, certo? Então, de onde é que eu tirei essa ideia? Simples assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Imagina aqui, eu tenho um hidrogênio, certo? Vamos colocar aqui embaixo, fica mais fácil. Ó. Tem um hidrogênio. O que acontece? O que é que se tem no hidrogênio aqui? Ó? Nessa configuração aqui, eu entendo o seguinte. Eu tenho um próton, é o próton, sua carga positiva, e lógico, eu tenho um elétron, tá? Tá aí de boa. Se isso acontecer, ó, ele virar esse H+, eu estou dizendo que ele ainda tem um próton, tá? Ele ainda tem um próton, mas não tem um elétron, porque o elétron foi perdido. Então, o que aconteceu? Quando eu anotei lá em cima, ó, ácido tem a capacidade de doar H+, então ele vai ser desprotonado, deixa eu consertar aqui a palavra, desprotonado, deixa eu consertar, desprotonado. Eu estou dizendo que todo e qualquer ácido, ele nada mais é do que um doador de próton, que é o H+.
tá certo? Ele é um doador de próton. Tem que entender? Pronto. E lógico, a base, ela vai agir de outra forma. Se o ácido ele é um doador de próton, então a base é um receptor de próton, que é o H+. Então não se confundam e nem trocam, pelo amor de Deus, essa parte. Então aqui, ó, os prótons, na teoria de Brust e Lowry, eu estou relacionando o próton. Então, para saber se é um ácido ou uma base, eu vou saber aquela espécie que tem capacidade de doar próton, é um ácido, e aquela que tem a capacidade de receber, ela vai agir como uma base, tá? Vou pegar outra situação aqui, ó. Imagina HCl. HCl reagindo com amônia vai produzir amônio e íon cloro. O que acontece? Vamos tentar deixar claro essa parte aqui, ó. Imagina. Esse H+ estava aqui, mas aqui ele foi liberado. Então eu estou dizendo que esse cara aqui tem a capacidade de liberar. Esse H+ vai ser liberado. Se ele libera, ele doa. Então ele está agindo como um ácido aqui. Lógico, se ele age como um ácido, essa espécie que é conjugada a ela, olha, par conjugado, eu estou dizendo que ele pode ter a capacidade de receber um próton. Se ele tiver a capacidade de receber um próton, então lógico, ele é uma base. Já na espécie aqui, ó, amônio, por exemplo, ele tem H+, ó, NH3, perdão. Só que o que aconteceu? Esse aqui ele recebeu. Então, se ele recebeu, tá? Recebeu H+, diferente de quem liberou. Então, quem recebe aqui, ele vai ter o que, minha querida? Ele vai ser um ácido ou uma base? Nesse caso aqui, ó, não olha para isso, olha aqui, ó. Esse cara aqui tem a capacidade de receber. Se ele recebe, ele é uma base. Esse daqui tem a capacidade de liberar esse H+. Ó, eu estou dizendo que desse cara para esse, houve um recebimento de H+, de próton. Já esse cara pode liberar seu próton. Então, se ele libera aqui, ele vai ser um ácido. Lembrando que aqui eu estou falando que são pares conjugados. Par conjugado aqui. E, lógico, par conjugado para essa situação. Tá? Então, ácido e base conjugada, base e ácido conjugado. Certo? Uma última situação que pode aparecer para vocês. Imagine o seguinte, espécie qualquer, pode ser qualquer espécime, olha só. Imagine que aqui é um ácido, certo? E eu estou dizendo que no sentido direto, 2% dele se transforma em H+. Lembrando, quando ele se transforma em H+, eu estou dizendo que está acontecendo uma ionização, tá? Então está acontecendo uma ionização. Então, o que acontece? 2% se ioniza. Já aqui, do lado inverso, certo? Por lado da esquerda, perdão, 98% forma uma molécula. Poxa, espera aí. Então, 98% vai formar a molécula. Então, eu estou dizendo que a capacidade maior está de ser direcionada, deslocada. Olha o deslocamento, equilíbrio químico aqui. O deslocamento está voltado para a esquerda, para a formação de molécula. Então, tenham cuidado. Então, julgo o quê? Que esse ácido é fraco, por isso que pouco se ionizam, tá? E aí, fechamos essa primeira parte.